Atos 2. Diz assim, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Diga comigo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Diga comigo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios. Está logo aí na frente, depois de Romanos. 1 Coríntios, capítulo de número 14. 1 Coríntios 14, verso 1 vai dizer assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 2, diga comigo assim: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Versículo de número 4, repete comigo: o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: meu irmão, quando eu estou falando em língua estranha, eu estou falando com Deus. Diga, quando eu falo em língua estranha, eu edifico a mim mesmo. Amém. Pai, eu quero te agradecer pela leitura da tua palavra. Senhor, os textos aos quais eu preguei são textos que não dá para falar de uma forma natural. Eu preciso tanto da capacitação do Teu Espírito Santo. Toma, Senhor, as minhas pregas vocais nesse momento. Toma a minha voz nesse momento. Deus, usa-me com poder e graça. Que haja autoridade nas palavras as quais eu ministrar nessa noite. E que nós possamos sair daqui completamente transformados pelo poder de Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você sabe que dia é hoje? O que se comemora hoje? Alguém sabe? Dia do pastor. Amém. Hoje é dia do pastor. Legal. Hoje é dia do pastor. Mas hoje é um outro dia também. E você sabe que dia é esse? Hoje é dia de Pentecostes. E você sabe o que é Pentecostes? Pentecostes é uma festa instituída por Deus. Uma festa que acontece 50 dias após a Páscoa. 50 dias após a festa da Páscoa, se comemora a festa da colheita, a festa dos frutos, a festa de Pentecostes. É uma festa que originou-se lá no Antigo Testamento. Eles celebravam essa festa. E agora, no Novo Testamento, após a morte de Jesus, Jesus morre. E a Bíblia diz que, por um espaço de 40 dias, ele apareceu aos discípulos. E 50 dias depois, no dia de Pentecostes, como nós lemos em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, eles estavam reunidos. E enquanto eles estavam ali reunidos,
nos diz a Bíblia que veio um vento veemente e impetuoso. E diz a palavra de Deus que naquele momento foram vistas línguas de fogo que descia dos céus sobre a cabeça daqueles homens, mulheres que ali estavam. Era em torno de 120 pessoas. O Espírito Santo desceu em forma de língua de fogo. E quando ele pousou sobre a cabeça daquelas pessoas, elas começaram a falar em outras línguas. Havia pessoas ali de várias nações. E o interessante é que os apóstolos, os discípulos, não só os apóstolos, mas os discípulos, que eram em torno de 120, eles começaram a falar em outras línguas e falavam até mesmo na língua nativa de outras pessoas, de outras nações que estavam ali. No dia de Pentecostes, foi o dia da descida do Espírito Santo. Eu quero falar com você sobre isso, sobre batismo no Espírito Santo. Eu quero falar com você sobre dom de línguas estranhas. Eu quero instruir você no conhecimento da palavra nessa noite. Eu quero trazer uma palavra que vai mudar a sua vida. Uma palavra que vai colocar ordem no seu mundo interior. Por causa dessa descida do Espírito Santo, em Atos 2, porque até então o Espírito Santo não tinha descido. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele só se manifestava a 3 tipos de pessoas: os reis, os sacerdotes e os profetas. Somente eles tinham acesso ao Espírito Santo. Mas agora, no Novo Testamento, Jesus promete que o Espírito Santo, que enviaria o Espírito Santo. E em Atos 2, o Espírito Santo vem, e vem com poder sobre a vida dos discípulos e sobre a vida da igreja. Por causa da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, as pessoas que oram em línguas estranhas, que repetem esse fenômeno que aconteceu aqui, são chamadas de pentecostais. Pentecostais por causa do dia de Pentecostes. Mas o que essa passagem tem a nos ensinar? O que essa passagem tem a nos ensinar? Nós vamos estar entre Atos 2 e 1 Coríntios 14. Eu vou usar muito Coríntios 14 hoje com você. Primeira coisa que eu e você precisamos entender. Você já se perguntou por que você ora em línguas? Se você não ora em línguas, você já se perguntou por que você vê pessoas orando em línguas, você ouve pessoas, por que você diz, olha, eu estou num culto, eu vejo o pastor orar em línguas, o que significa aquilo? Eu vejo pessoas do meu lado orando em línguas, o que é aquilo? Eu estou numa célula, eu vejo pessoas ali, ouço pessoas orando em línguas, o que significa isso? Para que serve essa língua estranha? Para quê? Algum dia você já teve essa curiosidade? O que é essas línguas estranhas, conforme a Bíblia diz em Atos capítulo 2? Será que é uma coisa banal, sem sentido? Será que é uma coisa opcional? Por que Deus faria isso? Eu não acredito que Deus não faça nada que não tenha um objetivo claro. Não faça nada que não tenha um propósito claro. Naquele dia, Deus batizou aquele povo com o Espírito Santo e lhes deu o dom de orar em línguas. Foi o primeiro dom manifestado aos homens. E o que é orar em línguas? Eu gostaria que você pensasse um pouco comigo. Oração em línguas é poder. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Oração em línguas é poder de Deus para a sua vida. Oração em línguas é a unção de Deus capacitando você para que você possa fazer aquilo
que você não consegue fazer naturalmente. É Deus agindo com poder na sua vida. Em Lucas, capítulo 24, quando Jesus dá uma ordem para os discípulos de pregar o evangelho, os discípulos queriam sair. Versículo 49, diz assim: E eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Diga comigo, até que do alto sejais revestidos de poder. A palavra poder é traduzida por uma palavra grega, dínamos. Dínamos é a palavra para nós de dinamite, explosivo, explosão. Jesus disse: olha, vocês vão ficar em Jerusalém. Vocês não vão sair daqui, até que do alto vocês sejam revestidos de dínamos. Vocês sejam revestidos de poder para explodir. E em Atos, capítulo 1, mais uma vez, Jesus diz, versículo 8, mas recebereis a virtude mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis poder. Diga comigo, recebereis poder. Diga, recebereis dínamos. Jesus está dizendo, olha, o poder virá para vocês quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E agora, Jesus disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Depois Jesus disse, vocês vão receber esse poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce. E quando o Espírito Santo desce, a Bíblia diz que eles começam a falar em outras línguas. Falar em outras línguas é o início do poder de Deus sobre a sua vida. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 2 e 3, versículo 2 diz, porque aquele que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Versículo 4, mas o que fala em língua estranha, edifica-se a si mesmo. Diz comigo assim, aquele que fala em língua estranha, edifica-se a si mesmo. A Bíblia está dizendo que aquele que ora em línguas estranhas, ele edifica-se, ele se constrói. A palavra que traduz edificar, o original aqui, a palavra é recarga, ou recarrega. A Bíblia está dizendo o seguinte, aquele que fala em língua estranha, ele recarrega a si mesmo. Palavra estranha para 2000 anos atrás, mas é uma palavra muito moderna para os dias de hoje. Porque hoje mesmo, você deve ter colocado alguma coisa na sua casa para recarregar. Hoje mesmo, você deve ter colocado o seu celular, você deve ter colocado o seu fone, você colocou alguma coisa na carga. A Bíblia está dizendo que aquele que ora em línguas edifica-se, aquele que ora em línguas, ele recarrega. A ideia aqui é a ideia do celular que é colocado na carga. É a ideia do carro que acabou a bateria e a bateria agora vai para uma recarga. Essa é a ideia que o texto está passando. A Bíblia está dizendo que aquele que ora em língua, quando ele está orando em língua, ele está recarregando suas energias. Ele está recarregando de dínamos. Ele está recarregando de poder. Irmão, eu não sei você, mas já aconteceram momentos na minha vida que deu vontade de parar com tudo. Teve momentos na minha vida que o desânimo bateu. Teve momentos na minha vida que o cansaço veio.
Eu não estou falando de um cansaço físico, eu estou falando de um cansaço mental, cansaço emocional, cansaço espiritual, abateu sobre a minha vida. É possível que você já passou por isso, ou talvez até nessa noite você esteja passando por isso. Agora, o pior é você estar com seu celular sem carga e um carregador e não saber como é que usa. A Bíblia está dizendo que quando você ora em línguas, você está recarregando. Você está recarregando suas energias. Você está recarregando do poder de Deus. Há muitas pessoas dizendo, eu estou cansado, eu não vejo mais sentido de nada, a vida perdeu a graça. Sabe, parece que não tem mais, não sei. Pastor, o que eu faço? E aí, você vai para um monte de coisa que te oferecem lá fora. Um monte de coisa que estão colocando para você lá fora. Mas você não se atenta para esse texto que diz, aquele que fala em língua, ele recarrega. Aquele que fala em língua, ele edifica-se a si mesmo. Eu estava lendo uma matéria sobre cientistas que estavam pesquisando sobre o cérebro na Universidade de Oral Roberts. E eles colocaram aparelhos em pessoas, e eles estavam fazendo testes. E eles ligaram aparelhos em pessoas que estavam orando em línguas. E eles ficaram assustados, por quê? Porque eles viram que quando as pessoas oravam em línguas, o cérebro dessas pessoas, ele liberava substâncias químicas. E o interessante é que quando essas pessoas estavam orando em línguas, o sistema imunológico delas, o que aconteceu com ele? Ele melhorava de 30% a 50%. Não existe nenhum medicamento que é capaz de melhorar um sistema imunológico 30% a 50% de uma vez. Não existe. Foi provado que quando as pessoas estavam orando em língua, o corpo liberava endorfina para dor, um hormônio. Quando as pessoas estavam orando em língua, a pressão arterial era controlada. Quem tem problema de pressão aqui? Começa a falar em língua, vai acabar. Começa a orar em língua, vai desaparecer. Sabe, esses homens ficaram assustados quando eles estavam fazendo essas pesquisas. E agora a Bíblia está dizendo, aquele que ora em línguas, ele recarrega, ele edifica-se a si mesmo. Interessante que Paulo, no versículo 4, ele diz assim, versículo 4, 1 Coríntios 14, 4, o que fala em língua edifica-se a si mesmo. Edifica-se a si mesmo. Já o versículo 14, ele diz o seguinte, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Paulo está dizendo algo muito interessante. O apóstolo Paulo está nos ensinando uma coisa. Quando você está orando em línguas, que parte de você que está orando? 1 Coríntios 14, 4. Olha aí. Quando você ora, normalmente com português, a sua mente está orando. Mas quando você está orando em línguas, olha o que o versículo 14 diz. Porque se eu orar em língua estranha, quem? O meu? Quando uma pessoa está orando em línguas, é o espírito dela que está orando. Não é a carne, não é o corpo, não é a mente. Não é a mente. Não é a mente que está orando, é o espírito daquela pessoa que está orando. E o interessante nessa palavra, porque ela mostra o seguinte, ela mostra que quando você está orando naturalmente, o seu entendimento, o que é entendimento? Sua mente. Ele faz uma diferença aqui entre espírito e mente. É muito interessante essa passagem. Paulo está dizendo o seguinte, orarei no espírito, mas eu também orarei com entendimento. Sabe, a igreja de Corinto estava passando por um problema muito grave. Aliás, era uma igreja
Muito problemática. Quando você lê as cartas de Paulo aos Coríntios, você vai perceber isso. Mas o que me chama a atenção aqui é que eles tinham uma situação com o dom de línguas. Eles não oravam em língua em casa. Eles deixavam para orar quando eles se reuniam. E aí, uns queriam ensinar em língua. Irmão, imagine eu chegar aqui e começar a pregar em língua para vocês. Quem vai entender? Imagina eu chegar aqui e toda a minha mensagem foi em língua estranha. 1 Coríntios 14, 19. Olha o que está escrito aí. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Paulo está dizendo o seguinte, não sei se dá para colocar na tela aí o texto, se der, por favor, coloca para nós. Paulo está falando aqui, olha, eu prefiro falar 5 palavras com a minha inteligência, com o meu entendimento, olha só, para que eu possa instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua. O que Paulo está dizendo? Gente, língua estranha não é para você pregar. Paulo está falando, olha, todavia, antes quero falar 5 palavras com que as pessoas entendam. Paulo não está proibindo de orar em língua. Ele está proibindo de pregar em língua. Ele está proibindo de dar aula em língua. Ele está proibindo de ensinar em língua. Porque, olha o texto, para que possa também o quê? Instruir. Então essa palavra, porque tem igreja que fala, não pode orar em língua, porque a Bíblia diz, pega esse texto. Realmente, o texto está falando que não é para instruir em línguas. O que eu estou fazendo com vocês agora? Eu estou instruindo. Agora já imagina se eu estivesse falando em língua até agora. Imagina eu falando em língua para você abrir sua Bíblia. Imagina, eu chego aqui e começo a falar em língua, e vou falando em língua para você abrir. Você não sabe o que eu estou falando. E o que estava acontecendo com a igreja de Corinto? Eles estavam querendo ser, cada um mais espiritual do que o outro, e pregando em língua. Nossa, fulano é tão espiritual, que ele só prega em língua estranha. Paulo se deparou com essa situação lá, e falou, ei, espera aí, é melhor eu dar 5 palavras para vocês que vocês entendam, do que eu instruir vocês com 10.000 palavras em língua estranha. Vocês não vão entender nada. Então, orar em línguas não é para a igreja. Orar em línguas é para Deus e consigo. Eu não posso ficar aqui falando em língua para vocês. E eles estavam fazendo isso. O que me chama muito a atenção nesse texto é que o próprio Paulo, ele diz que orava mais em línguas do que aquele povo. Olha o que diz o versículo de número 18 aí. Vamos lá. 1 Coríntios 14, 18. Dou graças ao meu Deus, porque o quê? Porque falo mais em línguas do que vós todos. Olha o versículo 39. O que diz aí? Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em língua. Ele não está falando que não era permitido, ele está falando que não era permitido falar em língua. Ele não está falando que não era permitido pregar em língua, instruir em língua. É isso que ele está nos ensinando. Agora, a Bíblia é muito clara em relação a isso. Por que eu não posso fazer? Porque aquele que ora em línguas, ele fortalece o seu espírito. O texto diz, é uma recarga. A Bíblia nos diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que é uma luta entre a carne e o espírito. Em Gálatas, a Bíblia vai dizer, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. A Bíblia diz que a carne luta contra o espírito, o tempo todo, a sua carne luta contra o seu espírito. Você acha que quando você saiu de casa hoje, a carne não falou assim, fica aqui, está quentinho, faz um chocolate quente, entra para debaixo do cobertor aí, você vai lá para aquela igreja, na beira daquele rio, naquele brejo lá, aquela friagem. Sua carne falou isso. Sua carne falou isso. Mas o seu espírito diz, eu vou lá. Ele veio. Agora presta atenção, há uma luta entre carne e espírito. Há uma batalha entre carne e espírito. Os dois lutam. E aí a pergunta é, quem vai vencer?
Vai vencer quem ficar fortalecido. E quando você ora em línguas, o que você está fazendo? Você está fortalecendo o seu espírito. Quando se fala de tentação, quando se fala de pecado, sabe, muitas pessoas pensam assim: eu vou lutar contra a minha carne na minha carne. Isso é a maior tolice que existe. Eu vou fazer penitência, eu vou fazer não sei o quê, eu vou vencer minha carne. Deixa eu te falar uma coisa: você não vence a sua carne combatendo na carne. Você vence a sua carne enchendo-se do Espírito Santo, fortalecendo o seu espírito, porque o espírito forte, ele vence a carne. Aquilo que é uma tentação, quando você está cheio do Espírito Santo, não é tentação mais. Você é forte naquilo. A Bíblia está dizendo que aquele que ora em línguas, ele edifica a si mesmo. É muito interessante. Quando você ora em línguas, você fortalece o seu espírito. Quando você ora em línguas, o próprio Deus dirige a sua oração. O próprio Deus, ele te conduz a pedir aquilo que é necessário. Romanos, capítulo 8, versículo 26, fala sobre a questão da oração. E lá vai nos ensinar o seguinte: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Eu amo essa parte. Diga comigo: o Espírito me ajuda nas minhas fraquezas. Eu amo isso aqui. Eu amo essa parte. Eu oro muito essa parte. Toda vez, todo momento em minha vida que eu me vejo limitado, que eu me vejo impotente, fraco, diante de uma situação, eu lembro do que está escrito aí, ó. O Espírito Santo, ele ajuda nas minhas fraquezas. Então, ele me capacita. Eu amo essa passagem bíblica. E aí vai dizer o seguinte: porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia está dizendo que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo intercede por nós. Sabe, irmãos, um dia eu fiz uma oração muito doida. Talvez quem me visse orar falar: mas esse cara é doido. A minha oração consistiu no seguinte: Senhor, obrigado pelas orações que o Senhor não me respondeu. Porque se o Senhor tivesse me respondido, eu estava encrencado hoje. Quantas vezes você pediu coisas para Deus, lá atrás, que se Deus tivesse te dado, hoje você estava enrolado? Sim ou não? Você achava que aquilo era bom para você. Você achava que aquela era a grande oportunidade da sua vida. Você achava que aquela era a grande chance para você. E você orou. Só que Deus não aprovou aquilo. E porque não aprovou, talvez na hora você ficou chateado. Talvez até desanimado. Com o passar do tempo, você olhou para trás e aí você pode dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor não ouviu minha oração. Porque se o Senhor tivesse ouvido, hoje a minha vida estaria completamente arruinada. A Bíblia está dizendo que nós não sabemos orar como convém. Mas quando você está orando em línguas, você está orando no Espírito. E o Espírito Santo guia a sua oração. Você está falando coisa que você não sabe. Eu vou entrar nisso daqui a pouco. Mas é isso que a palavra de Deus está dizendo. Por quê? Porque a oração com entendimento, muitas vezes você pede coisa que não era para pedir. Tiago, capítulo 4, versículo 3, vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tem coisa que eu estou pedindo a Deus, eu estou pedindo mal. Só que na minha cabeça é bem, na minha cabeça é legal, na minha mente é muito bom aquilo. Mas a minha visão é aqui. Deus, ele enxerga o meu julho, o meu agosto, o meu setembro, o meu dezembro, o meu 2020, 2021, 2022. Deus enxerga lá na frente. E Ele sabe que se aquilo que eu estou pedindo Ele para acontecer comigo hoje, vai complicar minha vida. Lá na frente. Talvez hoje é algo muito legal, mas lá na frente vai ser algo muito problemático. Interessante que a oração em línguas, sabe, o que eu acho fantástico nisso é que
Hoje está muito em moda falar de meditação, falar de yoga, coisa da Índia, é religião transcendental, você tem que se esvaziar. Se esvaziar para quê? Você sabe o que acontece quando você se esvazia? Lucas 11 diz que o diabo entra e entra, irmão, e entra mesmo. E leva consigo mais 7. E aí tem gente lá, crente, mas é crente sem poder, é crente sem Bíblia, é crente domingueiro, porque não procura aprofundar na Bíblia, depois tem que entrar para essas encrencas aí. E aí quanto mais afunda, mais fundo fica. Quando você ora em língua, presta atenção nisso. Não existe meditação mais forte do que oração em línguas. Não existe. E eu vou te mostrar isso através da fé e vou te mostrar isso através da ciência. Eu vou te dizer por quê. Olha o que a Bíblia está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: quando eu oro em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Versículo 14, o meu entendimento fica sem fruto. O maior inimigo da fé é a razão. A razão, ela destrói a fé. O seu cérebro, ele é dividido em 2 partes, se assim posso dizer. Consciente e inconsciente, ou subconsciente. No seu consciente está a razão. No seu consciente está o seu raciocínio. No seu consciente está o seu lado crítico. No seu consciente está o seu lado julgador. A psicologia chama isso de eu crítico, eu julgador, eu racional. Ou seja, quando você fala assim, Deus vai operar um milagre financeiro na minha vida. Aí o seu consciente diz assim, impossível. Por quê? Porque você ganha tanto e você precisa de tanto. Quando você diz assim, Deus vai operar uma cura na minha vida, o seu consciente diz assim, impossível, porque isso aí não tem cura. O consciente da gente está o tempo todo nos criticando, o tempo todo nos julgando, o tempo todo agindo pelo racional, ele é julgador. É aquela vozinha, aquela voz que diz assim, você não vai dar conta, você não é capaz, você não consegue. Você não vai conseguir. E o consciente, ele vive ou lá na frente, no futuro, sempre pensando, nossa, como é que vai ser isso, como é que vai acontecer aquilo, é o que gera ansiedade. Como é que vai ser daquela forma, não sei o quê, tarará. Ou ele fica muito lá no passado, ele quase nunca está presente. É por isso que sua cabeça fica assim, parecendo uma máquina de pensamento. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. O que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois de amanhã? Você está aqui agora, eu estou pregando, você já está pensando lá no seu trabalho amanhã. Você já foi embora daqui a muito tempo, só o seu corpo ficou aqui. Sua cabeça está longe, porque o seu consciente, ele está o tempo todo lá. Só que do lado direito do seu cérebro, você tem o seu inconsciente. É o seu lado emocional. Sabe, o inconsciente, ele é como uma criança. Tudo que você fala para ele, ele acredita. Você sabia disso? Ele é como uma criança, ele acredita em tudo. Eu vou te dar um exemplo. Outro dia eu brinquei aqui e falei, olha, pensa que você está chupando um limão. Na mesma hora, sua boca enche de água. Você já percebeu? Quando você está do lado do carona ali, você está sentado no carro, tem um motorista, você está sentado do lado. Você não está dirigindo o carro. E aí, quando o carro chega na esquina, inconscientemente, você está lá, ó, metendo o pé de um lado assim, tentando frear. O seu consciente, ele está cansado de saber que ali não tem pedal de freio. Concorda comigo? É o seu inconsciente. Você está assistindo uma partida de futebol, você gosta de futebol, você está assistindo uma partida, quando o outro time vai para fazer um gol, você está lá assim no sofá, você está dando chute lá, né? Sim ou não? O seu inconsciente agindo. O seu inconsciente, ele é como uma criança. E o que me chama a atenção é que, segundo a ciência, preste atenção nisso, em 100% da nossa vida, 10% das nossas operações
10% da nossa vida acontece com o consciente. E 90% é o inconsciente. Por exemplo, por que você está sentado aí agora, nessa posição que você está sentado? Você fez isso conscientemente? Sim ou não? Não. Não. Mas não fez mesmo. Por que eu coloquei minha mão aqui agora? Eu projetei, vou colocar minha mão aqui e vou falar isso. Não. Não. O tempo todo, por que o seu rim está funcionando? Por que o seu coração está funcionando? Por que o seu fígado está funcionando nesse momento? Por que o seu aparelho digestivo está funcionando nesse momento? Por que os seus pulmões estão funcionando nesse momento? É porque não é o consciente que está fazendo eles operar. Quem está fazendo eles operar é o seu inconsciente. A gente faz quase tudo na vida inconsciente. Então preste atenção nisso. Se 10% das suas ações são conscientes e 90%, inclusive quando eu faço aqui, ó, é o meu inconsciente. 90% são inconscientes. Se o seu consciente e o seu inconsciente resolver dar uma briga, quem vai ganhar essa briga? Quem? O inconsciente. Agora, o que Paulo está dizendo aqui? Olha só, quando eu oro em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, o meu consciente não está entendendo nada. E aí não tem como eu julgar. E aí não tem como eu ser incrédulo. Quem está entendendo? Porque é o seu inconsciente que está operando. Ou seja, o seu consciente, ele não sabe o que você está falando. Você está orando em língua, seu consciente não sabe o que significa aquilo. Paulo está dizendo, porque se eu oro em língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, quando eu estou orando em línguas, o meu eu crítico, o meu eu julgador, o meu eu incrédulo fica sem entendimento. Ele não sabe o que está acontecendo. Por que ele não sabe? Porque Paulo ele diz, olha, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito, versículo 2, e em espírito fala de mistérios. E em espírito fala de mistérios. Ou seja, sua mente, ela não entende o que está acontecendo. Ninguém compreende. A sua razão não compreende. Seu eu crítico, julgador, seu consciente não entende. Não entende. Ele não sabe o que está acontecendo. Para te falar uma verdade, há quem diga que nem o diabo sabe o que está acontecendo. O que eu quero que você entenda é que quando eu estou orando, eu estou usando várias linhas para falar com Deus. Mas quando eu oro em línguas, é uma linha direta. Ninguém entende. Ninguém compreende. Você está começando a entender por que do dom de língua estranha. Você está começando a entender por que você ouve pessoas orando. E você que ora em língua, você nem sabe. Pastor, eu oro em língua, mas o problema não é saber o que você está falando. O problema é não saber o porquê você está orando. Mas hoje é noite de revelação, hoje é noite de luz. Deus está jogando luz na sua mente. Sabe, quando você está orando em línguas, então o seu consciente, ele não entende. Por isso que eu digo que a oração em línguas, ela é muito mais poderosa do que qualquer tipo de meditação budista que eles tentam ensinar para você. Não existe nada mais poderoso, nada. Porque além de você calar a boca do seu consciente, você ainda está falando com Deus. E o que mais interessante, a língua que você está falando é uma língua de mistérios. Sabe o que pode acontecer quando você está orando em línguas? Você não sabe. Você pode estar falando sobre o seu futuro. Você sabia disso? Porque você não sabe. Quando você está orando em línguas estranhas, você pode estar orando pelo seu futuro, sem saber o que você está falando. Naquele momento ali, você pode estar orando em línguas, e naquelas línguas você está falando, Deus abençoa meu filho, que vai passar naquela curva amanhã, e que vai passar uma carreta naquela curva. Senhor, tira o meu filho, atrasa ele um pouquinho, adianta ele um pouquinho, para eles não se encontrarem com aquela carreta. Você não sabe. Porque quando você está orando em língua, você sai do tempo, do espaço, você entra numa outra dimensão.
Você invade o futuro. Você vai em lugares que você não tem noção. Você não tem noção. De repente, meu irmão, você está aqui, de joelho dobrado, orando em língua estranha. Naquele momento, talvez Deus esteja falando assim com você. Você está orando em língua, você não sabe o que você está falando. Você pode estar falando assim: Senhor, abençoa aquela mãe que está lá em Bogotá agora, lá na Colômbia, passando por isso, isso e isso. Você não sabe o que você está falando. Você não tem noção do que você está falando. Sabe, você pode estar orando pelo seu futuro, você pode estar intercedendo por um laço, algo que o diabo armou para a sua vida, algo que o diabo armou para alguma outra pessoa. Você não tem ideia do que você está orando. Por quê? Porque o Espírito Santo, naquele momento, está intercedendo por você com gemidos, o quê? Inexprimíveis, está te levando a uma outra dimensão. Eu me lembro que um dia nós estávamos numa reunião, um culto no lar. Eu tinha uns 20 anos, acho que 20, porque eu ainda não era casado. E nós estávamos numa casa orando, era um culto. E de repente uma irmãzinha, uma senhora muito simples, ela começou a orar em línguas, e ela orava em línguas, a ponto de incomodar. E eu fiquei incomodado com as línguas daquela mulher. E aí eu comecei a orar, falei: Deus, o que está acontecendo com essa mulher? Sabe, uma língua estranha, mas era uma língua tão triste. E eu comecei a interceder. E de repente, o Espírito Santo falou comigo. Só que eu não tive coragem de falar. Aí quando nós terminamos a reunião, um dos irmãos virou para mim e falou: é um absurdo. Essa senhora, será que ela nunca leu a Bíblia? Fica falando em língua e atrapalhando até o irmão que estava pregando, não sei o quê, e foi falando. Eu falei: irmão, deixa eu te falar um negócio. Você sabe o que ela estava orando? Não, eu não sei. Ela estava orando em língua. Eu falei: eu sei. Deus me deu a interpretação. E o que Deus falou com você? Deus falou para mim que vai levar o marido dela amanhã de manhã. Por isso que eu não tive coragem de falar. No outro dia, entre 10 e 11 horas da manhã, o marido dela sofreu um infarto fulminante e partiu. E Deus estava preparando o espírito dela para suportar aquilo. Você não tem ideia do que acontece quando você está orando em outras línguas. Você não tem ideia. Quando você ora em línguas, você traz todo tipo de questão a Deus sem perceber seu passado, seu presente, seu futuro. Quando eu oro com entendimento, eu sou limitado. Mas quando eu oro em línguas, o meu entendimento ele fica sem fruto. Por quê? Porque minha mente não está envolvida naquilo. Eu lembrei de um caso agora. Eu estava pastoreando uma igreja em Belo Horizonte. E uma senhora chegou para mim um dia e disse assim: pastor, só tem o dom de língua estranha? Tem. Só tem o dom de interpretação de língua? Eu falei: irmã, de vez em quando Deus me usa. Mas se eu já foi usado em interpretação de língua? Eu falei: já. Ela falou: então traduz para mim aqui, porque eu anotei tudo que eu estava orando lá em casa. Não é possível que isso está acontecendo comigo. Aí está lá a sílaba, né? Lá, Shuri, canta lá, sei lá o quê. Quando a gente ora em línguas, a gente não entende, mas não entende o que está acontecendo, sabe? Deus nos deu uma arma poderosa, que é a oração em língua, que ela não é limitada pela distância, pelo conhecimento da sua cabeça. Por isso que a Bíblia diz: aquele que ora em línguas, ele fala em mistérios. E pode acontecer até variedade de línguas. Eu me lembro de uma vez que eu fiz uma cruzada de milagres aqui em Formiga. E nós fizemos essa cruzada no ginásio da escola normal. E eu trouxe aqui um pastor da África. O nome dele era Robert Chikambana. Quem lembra desse homem? É daquela época lá do Chikambana. E ele veio aqui. Eu acho que, não me lembro de qual país da África. E ele ministrou. E aconteceu um fato muito interessante, porque ele ficou hospedado na minha casa. E quando ele estava orando, ele orou pela Madalena. Ele tinha que ser pela Madalena, né? Não tinha outro. E a Madalena caiu, como sempre, né? E quando ele foi orar por ela, a Madalena começou a orar em línguas. E esse homem começou a chorar, ele chorava.
Quando nós chegamos em casa, aí tinha um intérprete com ele que falava inglês. Ele falava inglês. E aí o intérprete, ele começou a falar com o intérprete para falar comigo. Quem é aquela mulher que eu orei e ela caiu? Aí eu falei, é uma irmã lá da igreja, obreira e tal. Por quê? Porque aquela mulher falou num dialeto de uma tribo africana comigo. Da tribo que eu nasci. Ela falava no dialeto. E ela falava comigo. Você pensa que veio ao Brasil para abençoar. Mas eu trouxe você ao Brasil para ser abençoado. E aquele homem chorava. Chorava. Porque imagina, irmão. Você está num outro país. Não, a gente está falando de tribo, gente. Não está falando de inglês, português, espanhol. Estamos falando de dialeto. Dialeto. E ela orando em língua, falando no dialeto dele. Então você não tem noção do que acontece quando você ora em línguas. Você não tem noção. É algo muito profundo. Você pode estar falando. A Bíblia diz que é variedade de línguas. Hoje eu não tenho tempo para falar sobre isso. Mas eu posso dizer que pode ser língua de edificação, que é essa que eu estou falando hoje. Língua de interpretação, porque nem toda língua é para interpretação. Você sabia disso? Fulano vai orar em língua, eu vou interpretar. Nem toda língua é de interpretação. Nem toda língua. E existe variedade de línguas que você pode falar na língua de outro país. Deus pode te usar também nessa forma. Oração em línguas é uma arma de guerra. É uma arma poderosa. Efésios capítulo 6. A Bíblia vai nos falar que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. É contra principados, potestades, ossos espirituais da maldade, dominadores desse mundo tenebroso. E aí Paulo diz, nós devemos tomar a espada do Espírito. Nós devemos tomar o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho e o escudo da fé. Ele mostra a figura de um soldado romano pronto para a guerra. E ele usa ali a espada do Espírito, o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça. E logo quando ele termina, no versículo 18, quando ele acaba de falar dos utensílios da armadura de Deus, ele diz assim, orando, capítulo 6, verso 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Paulo está falando, ele está colocando aqui a oração no Espírito, a oração em língua. É como se você tivesse, eu imagino assim, o capacete da salvação, a couraça da justiça, cinturão da verdade, o escudo da fé, espada do Espírito, mas você com anemia. O que adianta você ter todas as armas de guerra e ser fraco? E eu não estou aguentando segurar. Quando você ora em espírito, quando você ora em línguas, a sua musculatura espiritual enrijece. Você fica forte espiritualmente. E aí sim, você é forte. Você é forte para lutar com a espada, para segurar o escudo, para ter o cinturão da verdade, a couraça da justiça, as botas do evangelho e o capacete da salvação. Eu termino te dizendo o seguinte. Orar em línguas não é para escolhidos. Orar em línguas é para todos. O desejo de Deus é que todos nós oremos em línguas estranhas, para que nós nos fortalecemos espiritualmente. O desejo de Deus é que nós recebamos o Espírito Santo. Pastor, mas quando eu recebo o Espírito Santo, eu já não recebo o poder de Deus ali? Recebe, claro. Só que uma coisa é tomar um copo d'água, outra coisa é pular dentro da piscina. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem. Fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Agora, quando você é batizado no Espírito Santo, você cai de ponta dentro d'água. Você mergulha. O próprio nome diz batismo. O que é batismo? Imersão. É uma imersão no Espírito Santo. E eu digo para você que quem orou para você ser batizado no Espírito Santo não foi o pastor, não foi o obreiro. Quem orou para você receber o Espírito Santo foi Jesus. João 14,16 diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Senhor quer que você comece a orar em línguas hoje.
O Senhor quer te batizar com o Espírito Santo hoje. E a você que o seu dom de língua aí já enferrujou, o Senhor quer nessa noite restaurar, renovar, te dar uma nova língua. Sabe, quando eu falo disso, eu lembro da minha experiência de batismo no Espírito Santo. Eu ainda não frequentava uma igreja. Eu nem sabia o que era batismo no Espírito Santo. Eu não tinha nem noção do que era isso. Eu lembro que quando eu me converti, eu comecei a pregar para as pessoas, e tudo que eu sabia falar era de idolatria. Então eu chegava e pregava idolatria para os outros. E aí um dia, eu estava orando por uma pessoa que eu acreditei que ela poderia ser curada, e ela não foi. E quando eu cheguei em casa, desesperado, eu disse assim: Senhor, faz comigo como o Senhor fez com os seus discípulos. Quando eu falei isso, o meu rosto começou a queimar, minhas mãos começaram a adormecer, minha língua começou a adormecer. Eu queria falar em português, uma outra língua apareceu na minha boca. Eu tive uma visão tremenda. Eu fui arrebatado em espírito nesse dia. E quando aquilo passou, eu continuei falando em línguas. Aí sabe o que aconteceu? Eu procurei um irmão, um crente, falei: olha, me explica. Eu estava em casa orando, e de repente eu comecei a falar em outra língua. O que é isso? Ele falou: você foi batizado do Espírito Santo. Eu: o quê? O que é isso, batismo do Espírito Santo? Eu não tinha entendimento, mas eu tinha um coração puro. Se você deseja, se você tem vontade, Ele pode fazer isso com você hoje. Ele pode te dar esse poder sobrenatural. Só que, ao receber, não use o dom de línguas como algo que fica de enfeite, não, meu irmão. É algo para você usar constantemente. A verdade, eu quero até fazer um desafio. Nós temos começado os nossos cultos aqui sempre 15 para 7. 15 minutos de oração. Eu quero convidar você, a partir de domingo que vem, ter 15 minutos de língua estranha aqui antes do culto. 15 minutos de língua estranha. E aí, você vai ver que o louvor que canta nessa igreja é o melhor louvor do mundo. Você vai ver que o pastor que prega nessa igreja é o melhor pastor do mundo. Sabe por quê? Porque o que vai acontecer não é com louvor, não é com o pastor, é com você. Minha mãe falava assim para mim: o melhor tempero que existe é a fome. Quando você está com fome, meu irmão, com sal é bom, sem alho é bom, sem sal é bom, porque você está com fome. Quando você tem fome de Deus, sabe, pode cantar tudo desafinado, atrapalhado. Não interessa, é você. O pastor pode pregar aqui coisas, não interessa, é você e Deus. Em cada palavra, Deus fala com você. Eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento agora.